Ok? Depois dessa explanação da Geni, nós vamos dar continuidade à questão da obsessão e nós vamos tentar abranger mais a questão da auto-obsessão, que tem tudo a ver com a renovação das atitudes. Um dos grandes problemas que nos abate na questão da obsessão, na questão da auto-obsessão, é ter a mente confusa. Diz uma história oriental que quando os gansos atravessam um lago, depois que os gansos atravessam o lago não guarda mais o reflexo dos gansos. Essa história é interessante. Diz essa mesma história que os bambus, depois que passa a ventania, os bambus não guardam mais o barulho do vento. E essa história nos fala a respeito é uma metáfora que nos fala a respeito da questão da mente, pedindo para que nós nos desvencilhemos dos barulhos da ventania, dos reflexos, que nada mais são do que aquilo que nós guardamos e aquilo que não nos dá lucidez para ver as coisas do jeito que as coisas são. Esse é o nosso grande problema. Nós ficamos com nuvens, nós ficamos com um mundo mental denso, enovoado, cheio de névoas, e nós nos perdemos então para achar a nós mesmos. Um dos fatos que eu acredito e que tenho aprendido com os espíritos que me orientam, que mais nos leva aos transtornos, às compulsões, aos desequilíbrios, é a questão das nossas crenças mal entendidas, as nossas crenças, e a nossa mentalidade fica contaminada por coisas que não são verídicas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus não nos castiga. Muitas vezes nós atribuímos as nossas obsessões, as nossas dificuldades mentais à questão do castigo divino. Fizemos em vidas passadas, estamos pagando na vida presente. Deus não nos ensina através do método do castigo, Deus nos ensina através do método do aprendizado. Nós estamos aqui não para sofrer, mas para aprender. À medida que eu aprendo, eu me renovo. E à medida que eu me renovo, eu deixo tantas coisas que não me servem mais. Deus nos entende as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos pontos vulneráveis. Se nós hoje em dia já temos uma tendência a entender o outro nas suas dificuldades e ter compaixão, quanto mais Deus. Então Deus não ia me criar manco e dissesse para mim, ao andar não manque. Deus não ia me criar cego e toda vez que eu desse de encontro a uma parede, ele disse assim, tá vendo, você bateu na parede e agora você vai pagar. Porque na verdade Deus sabe as nossas dificuldades e sabe das nossas fragilidades e sabe que nós somos seres falíveis. Então não ia nos colocar na existência como não contando com os nossos erros. Deus conta com os nossos erros. Eu não estou dando aqui sinal verde para que todo mundo erre e justifique. Mas eu estou dizendo para vocês
que uma das causas da obsessão, desses transtornos que nos pegam, porque nada acontece lá fora, as coisas acontecem dentro de nós. Olhe para fora e sonhe, olhe para dentro e desperte. O reino dos céus está dentro de vós. A boca fala do que está cheio o coração. Vejam que toda a filosofia cristã e a filosofia dos grandes homens é voltarmos para dentro de nós mesmos. Então, do jeito que eu vejo o mundo, o colorido da minha lente mental é que faz que eu veja o mundo o verde, o azul, o vermelho, o amarelo, o translúcido, o mundo sujo. Então, eu tenho que cuidar de mim mesmo, para que eu possa vencer. Eu não posso cuidar da mente do obsessor, mas eu devo cuidar da minha. Porque do obsessor, como é que eu vou cuidar da mente do obsessor? Eu tenho que cuidar da minha, porque à medida que eu me transformo, que eu melhoro, o que acontece comigo? Eu começo a ver um mundo diferente e eu não sintonizo mais com aquela classe de espíritos que veem a vida daquela forma negativa. Veja que quando nós amamos alguém, a gente sempre encontra essa pessoa. E quando a gente não gosta de alguém, a gente sempre encontra essa pessoa. E diz assim: quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Porque são sintonias óbvias que nós conseguimos exemplificar no nosso dia a dia para entender essa questão da sintonia. Se você acha que Deus castiga, você sintoniza com todas as pessoas que acham que Deus castiga, encarnadas e desencarnadas. Preciso ficar num lugar onde o vento não bate nas minhas costas. Então acho que é mais para cá. Então veja, de certa forma, se eu tenho a crença mosaica que Deus castiga, que Deus pune, ou que Deus me privilegie, o que acontece? Eu fico dentro entre o prêmio e o castigo. Eu recebi um prêmio de Deus, eu recebi um castigo de Deus. No ouvido esquerdo fala o diabo, no ouvido direito fala o anjinho. Então eu fico nessa dicotomia de prêmio e castigo. O que acontece comigo? Eu tenho uma crença negativa, a minha lente de visão de mundo fica perturbada por essa questão do certo e do errado, do prêmio e do castigo, e Deus, obviamente, entra nessa questão, porque Ele é o princípio de tudo. Se eu estou sendo premiado, Deus me premiou. Se eu estou sendo castigado, Deus me castigou. E Deus não nos trata assim. Não existe nem prêmio nem castigo nas questões divinas. Deus nos criou simples e ignorantes, e nós estamos aprendendo. O castigo, ele é relativo à minha visão de mundo. Eu posso escutar um trovão e achar que Deus vai me castigar. E eu posso escutar um trovão e achar. É um fenômeno da natureza. As nuvens estão se chocando uma com as outras. Então vejam, à medida que eu cresço, eu começo a vislumbrar mais alto. À medida que eu estou no mesmo plano, eu estou vivendo uma situação de confronto. Diz Platão, na sua metáfora a respeito da caverna, que as pessoas estavam todas presas dentro de uma caverna e elas estavam de costa para a caverna e elas viam no paredão da caverna sombra. Então elas brigavam, eu brigava com o Kiko ali. As pessoas estavam presas. Platão muitos séculos antes de Jesus. É uma realidade que nós vivemos. Então um monte de pessoas de costa para a luz da caverna estão brigando com a sua sombra. Na verdade, nós precisamos, um homem, diz Platão, saiu das correntes, porque todos estavam amarrados, saiu, foi lá fora, viu o fenômeno, entendeu e voltou e disse para os outros: olha, vocês não estão brigando com pessoas, vocês estão brigando com reflexos, com espectros, com fantasmas.
saem daí, vão para a luz. Olha a concepção de um homem iluminado. É o mesmo fenômeno que acontece conosco nos dias atuais. Nós somos uma humanidade, mente pequena, brigando com coisas imaturas. E esse processo todo nos faz o que nós chamamos de auto-obsessão. E nos facilita as obsessões bem colocadas pela nossa irmã Geni. A gente abre a janela, a gente briga com a sombra. Pare de brigar com a sombra. Como é que eu faço para parar de brigar com essa bendita sombra? Em primeiro lugar, se aceite do jeito que você é. Não se compare com os outros. Não queira ser mais e nem se julgue menos. Você é você. Kiko é Kiko, Arthur é Arthur, Caterine é Caterine, Geni é Geni. Cada um com uma proposta de vida, cada um com uma missão na vida a ser desempenhada, que é só nossa, não é mais de ninguém. A partir daí, eu paro da rivalidade de brigar comigo mesmo. Ah, se eu fosse. Se eu tivesse uma mãe, se eu tivesse um pai assim, se eu tivesse uma família assada, se eu tivesse uma profissão assim. Se aceite. E aceitação, diz Hamed, não é uma conformação passiva. Aceitação é você continuar trabalhando ativamente, mas ser o que é. Eu acho que esse é o princípio da questão de nós abandonarmos essas vinculações doentias, porque toda vez que eu posso até usar o termo assim, desencarnado de mim mesmo, dá para entender o que eu quis dizer? Não é desencarnado do corpo. Toda vez que eu não estou assumindo a mim mesmo, eu não gosto muito dessa palavra assumir, porque parece que ela tem uma conotação única, entendeu? Toda vez que você está desvinculado de você mesmo, você começa a criar histórias em cima dessas crenças negativas. Na época de Moisés, nós fazíamos sacrifícios a Deus para apaziguar a ira divina. Quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente diz assim: o que eu fiz para Deus? Não diz assim literalmente, mas a gente já começa a pensar no karma. Por que eu estou doente? O que eu fiz no passado? Por que eu tenho essa doença? Então, a gente começa a relembrar. Por que é 1000 anos, 600 anos para um espírito? Nada. A gente traz aqui, ó, na pele, no perispírito, todas essas questões, todos esses núcleos, todos esses complexos energéticos de vidas passadas, aquilo afora. Então, eu começo a pensar: o que eu fiz para Deus? O que eu fiz? Será que eu tirei pedra na cruz? Todas essas expressões, aparentemente vulgares e corriqueiras, né, elas demonstram que nós achamos que Deus castiga. Eu estou sendo castigado por Ele. O que eu fiz para ter essa pessoa do meu lado? Será que é desafeto do passado? Ou má escolha do presente? Abrir as possibilidades. Então, o desafeto do passado voltou no presente. Se o desafeto do passado voltou no presente, é porque tenho algo vinculado ainda com ele. Para que eu me desvincule, preciso mudar. Deixa o passado passar. O passado passou. Porque a gente começa a justificar, reforçar o passado, e o que acontece? Tudo gira em torno do nosso passado, do nosso karma, da nossa questão kármica. E o que é karma, segundo Hamed? É ação, só e simplesmente. Ação boa,
karma. Ação ruim, karma. Ação, uma palavra que vem do sânscrito, que quer dizer karma. Minhas ações boas me trouxeram aqui hoje. Hoje meu karma está aqui. Escutar o Kiko. Escutar a Geni. Porque a gente vê karma só como coisa negativa. Meu marido, minha palestra, o palestrante hoje foi meu karma de hoje, minha ação boa. Meu marido é meu karma. Se diz para os maridos também quando se dá tudo certo, mas a gente só usa essa conotação quando o marido é o quê? Não vale nada. Ou a gente diz para a esposa que não vale nada. É meu karma. Esse meu filho é meu karma. É o meu filho que me traz prazer, é o meu karma. Minhas ações boas me trouxeram essa criatura na minha vida. Então vejam, não brigue com a sombra, não culpe os outros, não se faça de vítima. Se autorresponsabilize sempre por aquilo que está acontecendo na sua vida. Você vai buscar longe as questões que estão vivendo aqui agora. E elas se materializam na sua frente. De tanto você buscar, vem um ser materializado naquilo que você quer e naquilo que você buscou. Assim, mas eu não busquei esse trubufu. Buscou. Vocês vejam, eu acho interessante, Miguel Ângelo esculpindo uma vez uma estátua famosa, Moisés, com tanta perfeição, com todas as veias, com todos os músculos. Ele terminou a estátua, diz a lenda, não sei se é verdade, e ele se ajoelhou e disse: fala, você cria, você esculpe o seu destino, as pessoas estão com você. Chega de colocar culpa no obsessor, que eu não estou tirando ele da jogada. Eu bem sei que eles existem e atuam sobre as nossas vidas, mas é preciso que a gente pare de ter essa visão única que obsessor é uma questão que está constantemente nos perturbando. As pessoas me procuram e dizem: Kiko, você precisa tirar o obsessor de mim, ele está me acabando. Minha irmã, eu não penso, eu só penso, não falo, mas só se você desencarnar. E olhe lá. Porque a pessoa sempre atribui o mal da sua vida a outrem. E não funciona assim. Você pode tomar muito passe, fazer muita desobsessão, ir lá na casa espírita da Geni, que é o expert em desobsessão, mas ela bem sabe disso, que se você não se mudar, acabou de dizer aqui, você se não se transformar. Agora, qual é essa quando se fala de moral, eu tenho muita preocupação com essa palavra moral. Se transformar moralmente. Parece que nós temos que ficar seres impecáveis, perfeitos, sempre amenos no sentido de amenidade, sempre sorridentes, suaves. E a vida não é isso. Mesmo porque Jesus nem sempre foi tão ameno, tão suave. Ele teve posições de dizer firme. No Evangelho de Jesus existem muitas palavras, raça de víboras. Muitas vezes ele disse assim: vós sois víboras, vós sois túmulos vaiados. Quer dizer, então, a questão da moral não é você se transformar num santo católico, é você se transformar num homem de bem, que viva bem, seja um bom humano, viva numa sociedade e transmita a ética. Esse que eu acredito que seria o caminho ideal, porque transformação moral é um termo muito bonito e eu respeito, mas o moral, a mim, não parece uma palavra boa, porque ela está meio distorcida, porque nos leva a essa questão do perfeccionismo.
Nós vivemos, de certa forma, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que nós vivemos num mar de pensamentos. Nós estamos constantemente sendo influenciados, influenciando. Constantemente. Quanto mais lucidez, quanto mais perfeição, quanto menos ganso, quanto menos vento, mais eu consigo perceber o que é meu e o que não é meu. Por enquanto, nós vivemos numa macarronada, num prato de macarronada. A gente não sabe onde começa o fio. A gente está massificado. Quando você sai um pouco dessa questão do massificado, é porque você começou a criar luz interna, lucidez. Começa a acender uma luz dentro de você. Luz dentro, você começa a enxergar as coisas como as coisas são. Não supor que seja, mas são assim. Porque eu estou vendo com toda a realidade, com o pé no chão. Então, isso te tira dessa compulsão de achar que tudo é obsessor, como bem disse a nossa irmã. E você começa a sair da briga da sombra que você projeta na parede, como diz Platão no seu discurso a respeito da caverna. Existe em nós um eu conhecido, que é um eu externo. A gente se conhece, esse eu externo, nosso cabelo, cor de cabelo, a roupa, nosso nariz, a gente se olha muito no espelho, né? Se olha, não olha? Olha. Passa num banco, tem um espelho enorme, você passa, sempre um rabinho, você vai se olhando no espelho do banco. Então esse eu conhecido, mas existe também o eu desconhecido. Você conhece e todos conhecem esse eu conhecido. A cor do meu cabelo, das minhas pernas, se são grossas, se são finas, meu nariz, eu conheço, todos conhecem. Mas o eu desconhecido, eu desconheço, e muitas vezes o outro conhece. O outro conhece, o outro vê. O outro me vê como eu não vejo. Sabe a questão quando você começa a ter aquela compulsão para emagrecer? Todo mundo te vê bem, mas você se vê gordo, você começa a fazer regime. Como é que chama essa doença? Anorexia nervosa. Todo mundo, se você está bem, mas a imagem interna tua não está bem. Então você quer emagrecer para ficar algo que se ajuste naquilo que você quer chegar. Só você conhece, os outros não conhecem. Tem coisas que só a gente conhece, os outros não conhecem da gente. Que você desconhece, os outros também desconhecem. Eu desconhecido completamente. O que você conhece pode mostrar. O que você desconhece projeta nos outros. Veja como nós somos seres não tão facinhos assim. A gente diz para o marido ou para a esposa, para os filhos: eu te conheço com uma palma da minha mão. Menos que você não conhece. Nem você conhece com uma palma da mão. Deveríamos conhecer, porque essa é a nossa função na Terra. Nos conhecer. O que você conhece e não pode mostrar. Tem, não tem? Ou você é um livro aberto? As pessoas dizem: eu sou um livro aberto. Eu falo: que mentirosa. Não diga isso daí, porque é mentira, né? O que você desconhece e não quer ver, você joga para a sombra. Ou você projeta, ou você joga atrás.
Nós não somos tão fáceis. Nós somos seres complexos. Nós precisamos entrar aí num acordo nessas questões todas, que aqui é um organograma, é uma coisa sintética, mas de certa forma nós vivemos essas dificuldades. Então, dentro disso aqui tudo, estão radicadas, melhor dizendo, nossas crenças inadequadas sobre sofrimento, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre os outros. E o que acontece? Esse emaranhado de coisas muitas vezes nos leva a se sentir perdido na vida. Pessoas me procuram as casas espíritas assim: Kiko, eu estou passando mal. Mas o que você tem? Não sei. Estou passando mal. Mas o que é angústia, tristeza, depressão, solidão? Ah, não sei. É um trem ruim. Um trem ruim. Então veja, esse desconhecimento das coisas nos leva a ser conduzidos pelos outros, encarnados ou desencarnados. Quando alguém te pega num ponto frágil, você está muito carente de afeto. Chega alguém, lhe oferece carinho, você cai. E os nossos grandes problemas na vida, eles se fundamentam naquilo que nós deixamos nos envolver durante as nossas carências. Cuidado. Pessoas não admitem a carência. Quando alguém aparece na sua vida, você está muito carente. Eu encontrei a minha alma gêmea. Aí começa tudo. É uma crença a respeito do ser, do indivíduo. É uma crença inadequada. Não existe alma gêmea. Ninguém te completa. As pessoas te complementam. Não te completam. Quem te completa é você com você. O outro te complementa. Mas quando você fala: eu encontrei alguém, você batizou, acabou. Pode se tornar um caso de auto-obsessão. Não dá certo. Confusões. Mas é minha alma gêmea. Que aí começa a vir outra justificativa. Mas é meu karma. Não é o meu amor, mas é meu karma. Tenho que ficar. E eu nasci para mudar essa pessoa. Pronto, aí começa toda. Eu nasci para ajudar, eu nasci para proteger. Acabou. Acabou. E aí começa a se sentir mal, porque a gente começa a esculpir o Moisés no bloco de mármore gradativamente. E esculpe, um dia aparece. Um dia se materializa, se formata na sua frente. E aí você quer justificar coisas injustificáveis. Aí você quer tomar passes. Você muda de centro. Esse centro não é forte. Eu vou para um outro centro mais forte. Aqui não está dando conta. E aí você vai em busca, porque a gente começa a gente justifica o fato, não vê o fato do jeito que é. Eu escolhi depressa. Errei na escolha. Eu posso mudar. Não posso mudar? Eu não posso mudar. Mas naquele dia eu tive a sensação, foi 2 olhinhos que eu vi no meio daquela multidão imensa. Os velhos olhinhos da perturbação também estão sintonizando com a sua perturbação e clique na hora. Porque a gente gosta de romancear as coisas. Aliás, tem um livro novo que nós vamos lançar agora, que chama Amar Também Se Aprende.
da Lourdes Caterini. É um livro que nos traz muitas coisas interessantes a respeito do amor. Eu ia trazer para cá, mas vai ficar para outra semana que vem. Mas aí a gente vem uma época aqui só para falar sobre o amor, que é uma coisa que ninguém interessa, né? E a gente, uma proposta para a gente fazer um dia de estudo sobre isso. Então, meus amigos, a autoobsessão não é mais isso, certo? Mesmo que for isso, existe que aqui tem um ser pensante. Quem toma a decisão de quem escuta é suas necessidades íntimas. Suas necessidades íntimas, escuta, aceita, adere e põe em prática, materializa. Para que você veja bem quais são as orientações, porque não existe essa dicotomia do certo e errado. Entre o certo e o errado existe uma nuance de coisas. Uma nuance de coisas. Nada é só certo, nada é só errado. Na época das nossas avós, eu cito esse exemplo sempre, mulheres não se depilavam. Não era certo mulher se depilar, por incrível que pareça. Hoje em dia todas se depilam, até os homens. Na época de adolescência, homem não se depilava jamais. Dois se depilam. Veja como as coisas vão mudando. Então, o que é certo e errado, se a gente colocar em questão de tempo, a gente vai vendo que o tempo, ele desfaz algumas crenças e coloca outras crenças em ação. Então, o que é moral e o que é imoral depende da época que você vive. Matar é sempre imoral. Fazer mal ao outro é sempre imoral. Mas você precisa analisar as coisas. Na guerra você mata e ganha uma medalha. Na época, uma mulher divorciada, na época das nossas avós, era mal vista. Ela estava relegada a qualquer um que aparecesse. Ela tinha que catar, pegar qualquer um, porque ela era desquitada, separada, abandonada. Hoje em dia isso não tem mais essa conotação. Mas vejam, o que é moral e o que é imoral? Depende da situação, depende da época, depende do que você está vivendo. Estão me fazendo entender? Dúvidas depois, como disse a nossa Geni, a gente vai tentar responder para vocês, conforme as perguntas e conforme a nossa mesa redonda, não é? Fala. Essa é a estátua que ele, depois que esculpiu, disse: fala. A gente tem um cinzel que é a nossa vontade e desejo na mão. Um martelinho cinzel, você vai esculpindo. E a coisa que se materializa na sua frente não vem assim, tipo, como é que chama aquele livro que fez muito sucesso? O Segredo. Não vem assim, entendeu? Anos após anos de mentalização vem materializado para você. Como apareceu isso na minha vida? Você materializou, você trouxe. Essa situação, como aconteceu na minha vida, nós trazemos. Então, tudo que nós estamos passando agora, nós não podemos mais ter essa crença do diabo, do diabolo, que muitas vezes se assemelha à perseguição diabólica, obsessor, né? E, na verdade, as coisas não estão acontecendo lá fora. De nada me adianta conhecer o mundo espiritual, o mundo das trevas,
o umbral se eu não conheço o meu umbral? Eu tenho que dar conta das minhas trevas, dos meus demônios. Os espíritos dizem constantemente: o amigo e o inimigo está dentro de você. O inimigo não está fora, o inimigo está dentro. Se você é meu inimigo, não, meu inimigo está aqui. O que eu fiz para atrair esse tipo de situações e de pessoas? O que eu tenho que fazer para desfazer esse tipo de coisas? Isso é muito difícil. Atrair é mais fácil que desmanchar, porque aí requer uma situação mais elaborada. Uma das crenças que nos traz muito problemas é a vaidade de querer ter sempre razão. Atrai obsessores, grandes obsessores. Eu sempre tenho razão, só eu tenho razão. Isso é um grande processo obsessivo na nossa vida. Se bem que aqui em Salvador não existe muito essa compulsão. A vaidade é querer ser compreendido sempre por todos. Isso é um diabo tenebroso na nossa vida. Ninguém me entende. E eu achei que você ia me entender. Você achou. Se eu estou falando, você quer ser entendido e compreendido. As suas melhores ações você queria que todo mundo acatasse. Falasse: olha, que bem intencionado que foi esse homem, essa mulher. Livra-se desses males. São dois grandes obsessores. Esse é o Exu Caveira e esse é o Exu Pólvora. Obsessão na nossa vida mesmo. Mas ele é meu filho, e daí? Ele devia ter me compreendido. Mas ela é minha mãe. Aí que é sua mãe. Sua mãe é um espírito imortal vivendo uma experiência temporária com você na Terra. Ah, mas ele é o meu marido. Eu entreguei todos os meus anseios para ele. Azar seu. Quem mandou entregar para ele todos os seus anseios? Você esperava alguma coisa de retorno, não teve? Quem mandou entregar? Mandei tudo. O que quis satisfazer agora? Quer sempre ser compreendida. Isso começa, esse inconformismo começa devagarinho na nossa vida e vai redundando a grandes perturbações, porque esse tipo de pensamento ou outro atrai todas as pessoas que não são compreendidas. Se você encontra então uma colega também compreendida, pronto, fica amigo íntimo. Se você encontra um namorado que está sofrendo o mesmo problema, ou a namorada, pronto, alma gêmea, nós nos entendemos. As necessidades nos fazem nos unir. Meus amigos, prestem atenção, a gente só não se une ao outro por amor. O que menos faz com que a gente se une ao outro é o amor. Sinto-vos falar. Não é uma desilusão. Eu não estou dizendo que a gente não se une pelo amor, mas a gente se une pelo amor e pelas nossas necessidades. O outro, quando te dá prazer, você acha que o outro que te deu prazer, o prazer é seu, mas ele mexe com o seu prazer, mas ele não te dá o prazer é seu. Dá para entender isso? O prazer é seu, não é do outro, não é ele que te deu, é você que se dá, mas ele estimula. O outro estimula. Então esse Exu Pólvora, Exu Caveira, esse aqui, a vaidade tentar mudar os outros. Esse é o 7 encruzilhado.
Anos e séculos a gente fica tentando mudar uma pessoa. É a descrença que Deus pode fazer o serviço. Você é o Deus, você é a deusa. Você pode mais. Nem a vida faz isso aqui como você, porque você quer fazer rapidinho. Não porque você ama, para a pessoa não te dá trabalho. Queria tanto que ela mudasse, porque é por amor, não, para ela não me dar trabalho. A gente não diz. Mas se você vai no fundo da realidade, o que acontece? Você vai ver que você quer mudar o outro, o filho, o marido, todo mundo, nome do filho, do marido, na desobsessão, no caderninho de prece, e mensagem, comprar livro e dar. Esse é para o meu filho. Kiko, autografa esse para o meu filho, esse para o meu marido, esse não sei o quê. Tudo bem, eu acho ótimo dar livros, mas cuidado que por detrás você não tem a compulsão, a vaidade de mudar o outro a galope. Quando é um serviço de tempo, de anos, evolução. A vaidade de fazer tudo com perfeição. Doença. Problema. Tanto é que isso detona nas pessoas a questão do toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Com o tempo vira toque. Isso é um sofrimento. Eu não faço as coisas com perfeição. Eu faço as coisas conforme o Kiko pode fazer. Ah, mas os outros exigem. O problema dos outros. Kiko, por que você não psicografa mais livros? A gente gostaria de ter uns 3, 4 livros do Hamed por ano. Pergunta tonta. Porque eu não consigo. Eu não consigo. Ah, mas seria tão bom para nós. Você já leu aquele? Não, não li, mas já está comprado. E o outro lá, você já leu? Não. E a pessoa quer porque quer. Exige colocar para você a ansiedade de querer. Então, a pessoa quer fazer tudo com perfeição e exige perfeição do outro. Quando você diz para o outro, você não podia ser assim. Você não podia ser assim. Eles estão com sono ou com fome? Porque fome a gente abre a boca também, e sono também. Eu estou tentando falar para vocês sobre uma desobsessão mais com uma outra nomenclatura, tá? Mas isso é desobsessão. A vaidade de querer controlar a natureza das coisas. Você não muda as coisas. Você não muda a natureza. Diz Hamed, a natureza não é diplomática. Quando ela tem que ser, ela é. Então você não muda a natureza das pessoas, você não muda. Porque eu não estou dizendo que isso daqui que você não do aprimoramento. As pessoas se aprimoram, mas você não muda a natureza intrínseca da pessoa. Hoje em dia existem muitos fatores que vocês já conhecem que não mudam. Então você não muda a natureza de uma mãe. Uma mãe é quase que imutável a natureza da mãe, porque se não depende dela, está nela essa atitude materna. Obviamente que existem mães maluquinhas, a grande maioria das mães são maluquinhas, mas a natureza da maternidade você não muda. Você não muda a natureza do gênero humano. Ser homem, ser mulher, não muda. Então você não muda nada
quando se diz da natureza? Nada. Vocês vão guardando pergunta depois. Eu já estou chegando ao final aqui. Que a Mirella disse assim: quando eu chegar, você termina. A vaidade de fixar-se no passado sem se responsabilizar pelo presente. Fixa no passado. Tudo justifica pelo passado. Tudo é passado. O obsessor me ataca por quê? Débitos do passado. Será que ele vai me perdoar? Não sei, não depende de mim, depende dele. O que depende dele, depende dele. O que depende de mim, depende de mim. Se eu mudo a minha sintonia, eu consigo desintonizar com ele. Responsabilizar-se pelo presente. O que eu estou vivendo aqui e agora é isso que vale. Como eu estou vivendo agora é isso que vale. E fora disso não há salvação. Porque são tipos obsessivos, né, que a gente pode ir catalogando. Uma série de coisas que a gente poderia aqui colocar sobre essas questões. E eu estou colocando tudo sobre a vaidade, porque tudo isso é vaidade, meus amigos. Você não é nada. Você não é nada para você querer ter sempre razão. Quem é você? Isso é uma pretensão, é uma vaidade. Entendeu? Quem é você? É uma vaidade para você querer ser compreendido por todos. É vaidade. Assim, eu sou simples, humilde. Não é, bem. Você pode andar com roupa de segunda ou de brechó, mas você não é simples. Simplicidade é algo de dentro. Você pode estar com roupas caríssimas e joias da Garster, mas você não é simples. A gente é vaidoso. Veja quanta vaidade a gente tem. Quem já teve essas compulsões de querer ter sempre razão? Levanta a mão. Veja só. É brincadeira. Ainda bem que a gente está vivendo aqui num grupo consciente, né? Você pega um grupo inconsciente, né, de si mesmo, assim, eu não. Quem já teve a vaidade de querer ser sempre compreendido? Como é que você sofre por causa disso, né? Como que você sofre? Passa noites inconformado porque não foi compreendido. Vaidade. E aí fica mal, sintoniza com o obsessor vaidoso, fala assim: não sei com que esse obsessor está comigo. Eu oro tanto, eu faço tanta prece, eu não saio do centro espírita, eu tomo banho de arruda. Aí começa a tomar banho de sal grosso, de arruda, e o obsessor não sai. Vaidade. Vaidade das vaidades. Está lá no Velho Testamento, que é que os Espíritos dizem no livro dos Espíritos, né? A vaidade e o egoísmo são os cânceres. A vaidade e o egoísmo são a grande chaga moral da humanidade. A mulher me disse uma vez assim: Kiko, você não acha que a fulana é muito vaidosa? Vem com essas roupas caras aqui no centro espírita. E eu acho que o centro espírita não é um lugar de vir assim tão arrumada, tão chique, tão cheia de joias. O centro espírita é um lugar de vir simples. Veja as criaturas que lá no nosso lar, todas simples, todas simplesinhas. A inveja. É a inveja. Porque eu sei que ela não estava preocupada com a evolução da outra, ela estava invejando a outra. Porque no nosso grau evolutivo, gente, nós somos tudo. Vocês concordam que nós somos tudo? Nós somos orgulhosos, vaidosos. Nós vivemos na luxúria. Pode ser que não seja externa,
mas aqui. Então, quando você admite e aceita que você tem tudo dentro de você, e que você tem todos esses canais abertos, que cabe você estar com o controle do portão da frente da tua casa mental na sua mão. A gente entra em casa, aperta o portão, sai, fecha o portão. Mentalmente é a mesma coisa, você está sempre vigilante. O que é que está me pegando? Minha vaidade, meu orgulho, minha questão da luxúria, questão sexual. Sexualmente eu estou resolvido. Calma lá. Calma lá. Cuidado, mas eu não consigo. Eu não traio. Eu não estou dizendo, presta atenção, eu não traio. Mas o que é que apareceu para você até hoje? Quem apareceu? Veja só. Porque a ocasião faz um ladrão. Não é? Eu não roubo. Tudo bem, você não pode roubar dinheiro, mas você pode roubar o tempo do outro. Vejam só, nós somos isso. Meus amigos, Deus sabe tudo isso de nós. Se nós, em pleno século XXI, estamos sabendo, e todos nós temos uma série de coisas dentro de nós, o que acontece? Está terminando o tempo, né? O que acontece? Acontece que Deus sabe das nossas falibilidades. E o que eu disse no começo, Deus me cria manco, e depois toda vez que eu mancar, Ele me castiga. Não manque, mas eu me quero um manco, mas não quero que você manca. É uma incoerência. Deus sabe que a gente manca. Então, aí a vaidade de tentar mudar os outros, a vaidade de fazer tudo com perfeição, a vaidade de querer controlar a natureza das coisas, a vaidade de fixar-se no passado sem responsabilizar-se pelo presente. Nós somos seres muito vaidosos. E a nossa casa espírita e a nossa vida é tudo invadido pela vaidade nossa, aliada à vaidade dos outros, aliada, conectada com a vaidade dos obsessores, que a gente tanto teme, mas eles estão dentro de nós mesmos. E por final, a vaidade de afirmar que eu não mereço. Merece. Tudo que você está vivendo se autorresponsabiliza. Se você não viu ainda, presta atenção. Que eu estou vivendo, eu não mereço. Merece. Eu não mereço essa situação. Merece. Eu não mereço. Isso não é um autocastigo. Isso é uma constatação. É uma constatação evolutiva. Eu mereço tudo que eu estou vivendo. Porque eu estou pagando, porque Deus quer me castigar. Deus não castiga. Deus quer que você aprenda. O método de vida da divindade não é castigo, punição. É aprendizado, educação. Educação. Então, a gente tendo esses fatores básicos como estrutura da nossa casa mental, não há obsessor que nos aguente. Não há obsessor que nos aguente. E para o final, de novo, o que é que a gente está materializando na nossa vida? Eu tive visitando essa estátua. Ela está em Roma, numa igreja. Nós estávamos com um grupo, né? E tinha um senhor lá, porque aqui não está aparecendo, mas tem dois chifrinhos assim, né? Mas é a luz, né? A luz de Moisés. E um do senhor disse assim, nunca me esqueça assim, era chifrudo Moisés. Veja, isso vale contar, sabe por quê? Porque quando a gente é inconsciente, a gente não sabe, a gente se coloca muitas vezes numa situação, né, vexatória, numa situação, por quê? A falta de conhecimento. Então eu acredito que
Quanto mais consciência eu tenho de mim, quanto mais consciência eu tenho da vida, mais eu consigo me desvencilhar de forças terríveis, de forças tenebrosas. Mas o tenebroso está em mim, né? E para terminar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês essa figura que ficou aqui no final. Os únicos demônios desse mundo são os que circulam em nossos corações. É aí que a batalha deve ser travada. Mahatma Gandhi. Tá? Obrigado pela atenção. Desculpa passar o tempo.